Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Vamos aí continuar nossa leitura do nosso Fundamentos da Fé Cristã, volume 4, agora com a lição 20, o Viver Cristão, parte 2. Estamos chegando ao final do nosso livro maravilhoso, né? E nós agradecemos por essa jornada aqui. E daqui a pouco nós vamos começar a fazer aqui um processo da igreja chamado imersão na palavra. São porções da palavra por dia. Então a gente vai começar a fazer, toda semana a gente escolhe um dia da semana para fazer essa imersão aqui junto com vocês. Amém? Louvado seja o Senhor. Hoje, nessa lição, nós falaremos do padrão do viver do povo do reino, parte 3, e vamos falar do relacionamento mútuo do povo do reino, relacionamento sem julgamento, relacionamento com misericórdia, relacionamento criterioso, relacionamento com discernimento, relacionamento na prática da palavra. Ou seja, hoje nós vamos falar de relacionamento e a base é Mateus 7. Relacionamento mútuo do povo do reino. Mateus 7:1 é um versículo clássico utilizado para censurar o juízo temerário ou propor empatia. Apesar de algumas aplicações exageradas, utilizadas para coibir todo tipo de julgamento, o cidadão do reino precisa estar debaixo da censura do seu próprio espírito, mesclado com o Espírito Santo. Julgar de modo geral é tomar decisão, porém em dois aspectos. Por um lado é formar conceito, parecer ou opinião sobre alguém ou algo, considerar a fim de decidir. Por outro, é sentenciar, pronunciar sentença de condenação ou de absolvição, tomar decisão na qualidade de juiz. É neste último sentido que o Senhor usa esse verbo em Mateus 7:1. Relacionamento sem julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados. Não implica omissão quanto a posicionamento diante de certas questões. Paulo diz que o homem espiritual julga todas as coisas, 1 Coríntios 2,15. Ou seja, exercita o discernimento e faz distinção entre as coisas naturais e as coisas do espírito. Além disso, o apóstolo afirma: julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Devemos ter equilíbrio ao utilizar o nosso juízo. Não julgueis para que não sejais julgados, é uma advertência de Jesus quanto ao procedimento farisaico e hipócrita dos que condenavam ou absolviam os outros sem jamais considerar a si mesmos. Isso é um negócio muito sério, né? Relacionamento com misericórdia. Essa atitude julgadora tinha como referência a lei. O fariseu utilizava a lei para julgar o povo, e a utilizava com impiedade, ignorando que o resumo da lei é o amor. Um exemplo de diferença de maneira de lidar com a lei para juízo pode ser visto em João 8, quando Jesus é posto à prova pelos fariseus quanto ao juízo de uma mulher pega em adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Versículo 5. Os fariseus já tinham dado o seu veredito, mas queriam ouvir Jesus como forma de ter algo de que o acusar. Versículo 6. O Senhor lhes respondeu: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Versículo 7. Essas palavras silenciaram o juízo dos fariseus. A resposta de Jesus fez com que se sentissem acusados pela própria consciência e não pudessem exercer seu juízo condenatório. É claro que essa não é uma licença para pecar. Por isso Jesus disse à mulher: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Do ponto de vista dos judeus que acusaram a mulher, esse trecho de João 8 é uma ilustração clara de não julgar para não ser julgado. E do ponto de vista de Jesus, demonstra de maneira prática o significado de a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2, versículo 3. Relacionamento criterioso por meio da palavra de Deus. Em nosso relacionamento com as pessoas, crentes ou descrentes,
temos de adquirir não apenas a habilidade de julgar, conforme o homem interior, mas também do que compartilhar. Não há nada mais valioso para nós do que a palavra de Deus. Ela é nosso maior tesouro. Jesus nos ensina em Mateus 7, versículo 6, a não dar o que é precioso aos que não sabem distinguir coisas de valor. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. De acordo com Levítico 11, cães e porcos eram considerados animais imundos. Representam certo tipo de pessoa que não possui um viver santo e digno do reino. O reino de Deus é justiça, santidade, pureza, reverência. Cães e porcos não discernem coisas preciosas. Se você der uma joia para um porco, ele vai pisá-la. Se der um colar de ouro a um cachorro, ele vai brincar com ela e mordê-la. Aliás, e mordê-lo. É óbvio que não queremos dizer que os descrentes não merecem o evangelho. Pelo contrário, é o evangelho que transformará sua condição de impuro e concederá discernimento do valor do ensinamento da palavra de Deus. O que a gente precisa aprender é discernir, né? A ser criterioso a partir da palavra de Deus. Relacionamento com discernimento. Ainda falando sobre relacionamentos, vamos aproveitar para falar dos lobos, isto é, falsos profetas. Por um lado, devemos discernir que tipo de mensagem deve ser dada a que tipo de pessoa. Se é descrente, não adianta falar sobre as revelações profundas da Bíblia. Ele precisa do Evangelho, da palavra, da redenção, da morte e ressurreição de Jesus, do arrependimento do pecado, do novo nascimento. Por outro lado, devemos igualmente discernir que tipo de mensagem devemos receber. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7,15. Um profeta é alguém que fala por Deus. Um falso profeta é alguém que presume falar por Deus. Como discernir se alguém fala ou não por Deus? Jesus mesmo ensinou: pelos seus frutos os conhecereis. Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Versículos 16, 18 e 20. Relacionamento na prática da palavra. Jesus encerra esse sermão falando sobre a importância da prática. Mateus de 5 a 7 são ensinamentos práticos. A doutrina e o conhecimento da verdade são importantes. E Jesus valorizava isso com seus ensinamentos. Ele era mestre, rabi, mas encerra dizendo que a prudência está em praticar o que é ensinado. Ensinamento e prática são como duas asas. Se falta uma, o voo ficará comprometido. Se alguém quer alcançar experiências celestiais adequadas, deve atentar para essas duas coisas. Os falsos profetas falham nisso, não praticam. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, Mateus 7,24, aqui Jesus aplica seu ensinamento. Se alguém quer fazer parte do reino, deve preocupar-se não apenas em conhecê-lo ou estar nele, mas em viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, o Rei do reino dos céus. Então a gente precisa praticar. Jesus fala aqui, será comparado a um homem prudente que edificou sobre a rocha, que a rocha, o que é a rocha para o crente? Ele fala que todo aquele que ouve a palavra e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O que é a rocha para o crente? É Cristo. E nós somos o edifício edificado sobre ele. 1 Coríntios 3, 12. E aí a gente fecha essa lição aqui. Muito boa noite, Deus abençoe.